futuros das empresas, os reflexos e efeitos da pandemia e assuntos políticos e econômicos. Esses serão alguns dos temas desse nosso ASIC Entrevista com o convidado Edson Leisman, que é professor universitário e que nos acompanha. Tudo bem, professor? Bom dia Jean, bom dia aos associados da ASIC e aos que estão assistindo este vídeo, né? É um prazer novamente estar aqui. Edson Luiz Leisman é professor de administração da área de finanças, doutor em economia aplicada pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e tem pós-doutorado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi empresário do setor comercial e diretor administrativo e diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, e também é ex-presidente da Acimacar de Marechal Cândido Rondon. Professor, para a gente começar aqui, para que a gente entenda uma das mais graves consequências da pandemia, que foi o fechamento de aproximadamente 1 milhão de empresas nos mais diversos setores, né? E dentro desse contexto, muitos analistas dizem o seguinte, que para se recuperar a economia do país serão necessários no mínimo 9 anos, mas tem uma outra informação interessante dentro, né, desse contexto também, que é um número recorde de abertura de empresas no mesmo período. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. A mídia às vezes dá um destaque muito grande a esse número de fechamento de empresas, mas é normal, é natural que ocorram fechamentos de empresas. Mas você não deve só olhar o fechamento de empresas, tem que olhar a abertura de novas empresas. E no ano passado, o ano da pandemia, houve uma abertura recorde de empresas. Foram mais de 3 milhões e 300 mil empresas abertas. Você tem que olhar o saldo. E esse saldo de 2,3 milhões de criação de empresas que ocorreu no ano 2020 é recorde. Claro que grande parte dessas empresas criadas são empresas MEIs, a partir da lei de abertura econômica, né? Criou-se uma facilidade muito grande no Brasil para a criação de novas empresas. E esta flexibilidade, esta agilidade no processo de criação de empresas facilita esta criação de empresas, mas 700 e poucas mil empresas são empresas normais, que não são MEIs. Mas as MEIs também cumprem o seu objetivo. É alguém que resolve empreender. E quando alguém resolve empreender, significa que ele está gerando seu próprio emprego. Isso é fundamental numa economia dinâmica. E um outro aspecto que acho que é interessante também ressaltar é que no ano passado, no início da pandemia, entre o mês de março e o mês de junho, houve uma destruição de 1 milhão de empregos. Mas de julho em diante, até final do ano, houve uma criação de mais de 1 milhão de empregos. Então, no saldo líquido da criação de empregos no ano 2020, houve um saldo positivo aí de quase 200 mil empregos gerados nesse período. Se nós pegarmos o período de julho do ano passado a julho deste ano, são 2,5 milhões de empregos que foram criados. Então, 1 milhão repôs aquele número de empregos destruídos nos meses fortes da pandemia, mas tem um saldo líquido aí de 1,5 milhão de empregos criados depois disso. Inclusive, nesse ano 2021, está forte a criação de empregos. O que eu quero dizer com isso? É que a criação líquida de empresas, ela, junto com a criação de empregos, os dois fatores juntos, se continuasse nesse ritmo por um período de 4 a 6 anos, nós resolveríamos o nosso grande problema hoje no Brasil, que são aí 14, 15 milhões de pessoas desempregadas. Uma coisa importante é que as pessoas temos um desemprego de 14% da população economicamente ativa, que dá em torno de 15 milhões de pessoas, né? Mas vamos nos fixar no 14%. Às vezes as pessoas acham que é necessário zerar esse número de desemprego. Isso nunca vai acontecer, isso não acontece em nenhum país do mundo, porque existe um conceito econômico chamado pleno emprego. E o que é pleno emprego em qualquer economia? Pleno emprego em qualquer economia de mercado,
Vamos pegar a questão da OCDE, aí, que são os países relevantes em termos econômicos no mundo, patamares de desemprego entre 3,5%, 4%, até 5%, no Brasil até 5%, se considera pleno emprego. Então vamos pegar 4% como um número de referência, um número bom. Um nível de desemprego baixo, considerado como pleno emprego. Constantemente tem pessoas saindo de empregos e migrando para outros empregos, assim como acabamos de falar das empresas. 1 milhão de empresas fecharam, 3.200.000 empresas abriram. Então, isso é normal que ocorra, claro que em momentos de pandemia, em momentos de mudanças radicais, isso às vezes se intensifica, de um lado e do outro. Então, o que ocorre? Nós precisaríamos gerar 10 milhões de postos de trabalho, aí eu incluo aí não só emprego, mas oportunidades de criação de MEIs e de outras empresas, que os empreendedores gerassem o seu próprio emprego. Nós precisamos gerar 10 milhões de postos de trabalho para colocar o nível de desemprego num patamar aceitável, num patamar de pleno emprego. E nós geramos isso, nos últimos 12 meses nós geramos nesse ritmo. Mas aí você precisa, então, 4 anos nesse ritmo, ou 6 anos, para atingirmos o nosso objetivo de colocarmos todos os brasileiros com condição de trabalho, gerando a sua própria renda, que isso que é importante. Professor, tanto essas empresas que fecharam, como essas empresas que abriram, tem um aspecto fundamental em sua existência, que é a questão do custo, né? Qual que é a melhor forma, professor, de fazer com que as empresas tenham uma gestão melhor? Então, nós estamos aqui falando desde um microempreendedor até uma grande empresa, né? Eu sou professor aí há 30 anos e eu posso dizer que na parte de gestão e na área financeira, custos, o controle é fundamental. Ter informação, essas informações não têm custo. As informações, a geração de informações para o processo de tomada de decisão praticamente não tem custo. Você já paga um contador, você já paga um escritório de contabilidade quando terceirizado. Então você pode exigir, pode e deve exigir que determinadas informações cheguem até você. Como o contador, o escritório de contabilidade, ele trabalha com muitas empresas, 200, 300 empresas, ele atende muito à demanda. E muitas vezes a demanda é o registro da contabilidade fiscal para pagamento de tributos, etc. Mas a contabilidade gerencial é fundamental. E não precisa ser uma quantidade de informações que você não consegue digerir. Mas tem que elencar algumas informações que são cruciais para o processo de tomada de decisão. E eu diria que o acompanhamento do lucro bruto é um fator primordial. Todo empresário acompanha o faturamento da sua empresa. Acompanha o seu faturamento, o faturamento sobe, cai, de acordo com sazonalidade. Mas a primeira linha do demonstrativo é o faturamento, mas a segunda linha é o custo. No caso de uma indústria, custo dos produtos vendidos. No caso do comércio, custo da mercadoria vendida. E no caso de um prestador de serviço, custo do serviço prestado. Ou empresas que atuam nos 3 segmentos, esses 3 tipos de custos. E do faturamento retirado esse custo, que normalmente representa 40%, 50%, 60%, 70%, às vezes até 80% do custo da empresa, o resultado disso, então, o faturamento menos esse custo do produto vendido, chama-se lucro bruto. Então, acompanhar o lucro bruto em termos de valor e em termos de quanto representa este lucro bruto em relação ao faturamento, como percentual do faturamento, é de suma importância. Então, vamos pegar um exemplo para facilitar. Suponha uma empresa que tenha 100 de faturamento,
tem um custo do produto vendido de 60, então tem uma margem de lucro bruto, né, lucro bruto de 40, que representa 40% do faturamento. Então, acompanhar esse 40% em termos médio mensal, trabalhe com um relatório mensal dos últimos 24, dos últimos 36, dos últimos 48 meses, uma planilhinha do Excel que um estagiário faz esse controle, quanto representa este custo, na média. Aí tem que ver a questão de sazonalidade também, tem períodos sazonais, mas 2 indicadores estatísticos extremamente simples. Um é a média, que todo mundo sabe fazer, e um outro indicador que está ali disponível nas calculadoras ou no Excel, chamado desvio padrão da amostra. Marca esta série de percentuais e chama um desvio padrão da amostra e calcula esse desvio padrão. Então, vou dar uma dica bem simples aqui. Pega esta média, vamos supor, 40%. Calculou o desvio padrão. Então, empresas que têm uma maior volatilidade em termos de custo, vai ter um desvio padrão maior. Os que são mais estáveis vai ter um desvio padrão menor. Mas suponha aí um desvio padrão de 4%, por exemplo. 40% a média do lucro bruto em relação ao faturamento, com desvio padrão amostral de 4%. Pega esses 40% menos um desvio padrão. Então, quando essa margem cai para abaixo de 36, acenda uma luz amarela. Se esta média do lucro bruto percentual sobre o faturamento cair abaixo de 32, ou seja, 2 desvios padrões abaixo da média, acenda a luz vermelha. Vai ver o que está acontecendo. Então, são indicadores extremamente simples, baseado em média e desvio padrão, vai ver o que está acontecendo. O que pode estar acontecendo? Várias coisas, como, por exemplo, você pode estar dando descontos excessivos. Então, em relação ao teu preço programado, o teu preço previsto, o teu preço de tabela, para não perder venda, você pode estar dando descontos para enfrentar a concorrência, dando descontos excessivos, e isso está derrubando essa tua margem, cujos outros custos e despesas estão normalmente atrelados a essa expectativa de margem, que historicamente é de 40%, e de repente ela cai para 32, 31, 30. O que está acontecendo? Então, você está dando muito desconto? Esse é um fator que você tem que se perguntar. Claro que manter o padrão de faturamento alto é primordial, todo mundo sabe disso. Mas também não pode ser a um custo muito elevado de perda de margem. E um outro elemento que pode também, às vezes não é isso, então, não estamos dando desconto, estamos mantendo o nosso nível de faturamento, está normal, mas essa margem caiu. O que pode ter acontecido? Você pode estar comprando mal, você pode estar ter mudado de fornecedor, pode ter havido um aumento de custos que você não está conseguindo repassar, ou não está querendo, ou não está conseguindo repassar isso para os teus clientes, e está derrubando a tua margem. Então, aumentou o custo da matéria-prima, aumentou o custo do produto que você está vendendo, e você, por algum motivo, não está repassando. Mas isso está derrubando essa tua margem de lucro bruto. Então, não é um indicador que, às vezes, é muito bem acompanhado, porque, normalmente, se gosta de olhar a última linha do balanço, que é o lucro líquido. Mas o lucro bruto é importante, porque todas as outras despesas vão ser deduzidas desse lucro bruto, para chegar lá na última linha do balanço do lucro líquido. E aí, olhado isso, na sequência, você tem que olhar os teus outros custos. Eu gosto muito de trabalhar com um conceito chamado custeio direto, que é mais compreensível para o empresário, que é a separação entre custos e despesas. Então, quando eu estou falando de custos aqui, no caso agora, depois do custo do produto, o que são despesas, né? Eu gosto de separar entre despesas fixas e variáveis. E o problema das despesas fixas, ele é realmente um problema muito sério, que precisa ser acompanhado. Então, vamos dar um exemplo aí. Vamos lá para a questão, que vale tanto para as despesas quanto para a questão dos custos de produção também lá. Energia elétrica. Aí você tem lá uma conta de energia elétrica de R$3.000 por mês, historicamente é R$3.000 por mês, mas tem variabilidade.
Então, o empresário tem o seu tempo muito reduzido, então também não pode ficar perdendo tempo com coisas irrelevantes. Então, de repente, essa conta de energia pulou de 3.000 para 3.600. Bom, R$600 é uma despesa que merece ser analisada. Por que ocorreu esta variação? E também de 3.000 para 3.600 é uma variação de 20%. 20% também é acima de 10%, enfim, dependendo do setor, até menos que isso, merece ser analisado. Aí você vai analisar por que aconteceu isso. A técnica para isso chama-se descascar a cebola, né? Ou teoria do Jack, né? Por partes. Vamos ver por que aconteceu isso. Vamos dar uma olhada no consumo por quilowatt. Alterou o consumo por quilowatt? Normalmente se altera. Alterou. Não alterou o preço do quilowatt. Alterou o consumo. Então aumentou 20% o consumo de quilowatt. Esse aumento de 20% do consumo de quilowatt nas máquinas da energia está atrelado a um aumento de 20% na produção? Se tiver, é normal que ocorra isso. Então não é um problema. Mas não está atrelado a um aumento da produção. Tá? Aí você vai tentar verificar o que aconteceu. Está atrelado a um resserviço, a um retrabalho, a um conserto de produtos. Usou máquinas para consertar produtos que foram mal feitos. Isso é perda. Então você não consegue repassar isso. E nem deve repassar isso. Perdas não são repassáveis aos seus clientes. Não era atrelado a um aumento de produção e não houve um aumento de consumo de quilowatt. Mas houve um aumento na tarifa da energia elétrica por parte da Copel. Bom, ali não tem o que fazer, mas também tem o que fazer. Eu consigo migrar parte dessa minha energia para algum outro tipo de contrato com a própria Copel, tem contratos fixos e contratos de consumo livre, né? Ou não. Eu consigo substituir isso por alguma fonte alternativa de energia solar, que está na moda aí, que está na onda, ou não. Então, você começa a pensar em alternativas para controlar esses custos, essas variações de custos, não no dia seguinte, mas no médio prazo, pelo menos. Então, acompanhar, baseado nas variações, e essas variações percentuais e variações monetárias. Então, uma variação percentual baixa de 8%, talvez você fale, 8% é só 8%. Mas em cima de uma despesa de R$100.000, é R$8.000. Então, passa por dois filtros. A variação percentual e a variação de valor. Você estabelece. Você, empresário, estabelece. Qualquer variação acima de R$500 em relação ao mês anterior, ou em relação a uma média anterior, eu gosto muito de trabalhar com uma questão, um período maior, de média, merece ser analisado. Uma variação percentual acima de tanto por cento, então passaria pelo filtro do valor, e do valor passaria pelo filtro do percentual. E, de novo, aqui também, média e desvio padrão. É normal um certo processo de variabilidade, é normal. Então, o que você tem que fazer? Trabalhe com essa média histórica e use o desvio padrão. 2 desvios padrões para baixo, no caso de faturamento e margem de lucro, 2 desvios padrões para cima, no caso das despesas e custos, acenda um desvio padrão para cima, acenda a luz amarela, 2 desvios padrões para cima, acenda a luz vermelha, 3 desvios padrões para cima, para tudo e faz uma hora extra aí junto com a tua equipe para ver o que está acontecendo. Esse é o ASIC Entrevista. Nosso convidado de hoje é o pós-doutor em administração Edson Luiz Laisman, que fala para a gente de assuntos importantes para o dia a dia das empresas. Professor, dentro desse contexto que o senhor apresentou e aproveitando um pouco mais esse seu amplo conhecimento a respeito disso, porque são informações preciosas para o dia a dia dos empresários, o que se vê muito e se ouve muito é o seguinte: a empresa está indo muito bem, ela está faturando bem, ou seja, está um ótimo momento, mas o dono da empresa não vê o resultado, não vê dinheiro. Existe uma forma eficiente, professor, para saber
para onde está indo o dinheiro da empresa? Eu estou rindo porque os contadores os contadores que estão nos assistindo aí, ouvem isso com muita frequência. Ele chega lá para apresentar o balanço e o demonstrativo de resultado para o empresário e fala assim, o ano passado foi um ano excelente, o senhor ganhou muito dinheiro. E aí o empresário olha para ele e fala, como assim? Eu não vi a cor do dinheiro. Onde é que foi parar o dinheiro? Na época da inflação, o dinheiro obrigatoriamente ia parar em maiores valores em estoque, não necessariamente maior quantidade de itens de estoque, mas como a inflação era absurdamente alta, então o dinheiro que você precisava para manter a mesma quantidade de estoque, o montante de dinheiro que você precisava para manter a mesma quantidade de estoque e o mesmo nível de recebíveis, financiamento aos clientes, consumia. Então, era um lucro ilusório, né? Porque você precisava manter esse recurso dentro da empresa para continuar financiando a empresa. Mas de 94 para cá, lá se vão 27 anos, graças a Deus nós temos uma economia estável em termos inflacionários, né? Inflação é de 3, 4, 5, 6% ao ano, é perfeitamente administrável sob este ponto de vista. Mas normalmente, Jean, esse dinheiro foi parar em estoques. Normalmente esse dinheiro foi parar em duplicados a receber, em recebíveis. Então, o que ocorre? Se você não está vendo a cor do dinheiro, dá uma olhada nos teus níveis de estoque financeiro, né, o teu volume de estoque financeiro, compara esse teu volume de estoque com os últimos 36, 48 meses, compara esse teu volume de estoque ao teu nível de faturamento. Então, o estoque financeiro dividido pelo faturamento tem que manter uma relação estável. Se essa relação subiu, é porque o teu dinheiro está ali, está no estoque. Aí você tem que começar a fazer perguntas, né? Por que eu elevei meu nível de estoque em relação ao meu faturamento? É porque eu diversifiquei, eu trabalhava lá com 7 itens, agora surgiram marcas novas e eu resolvi trabalhar com 20 marcas desse produto, mais 20 do outro. Então, eu resolvi diversificar e, por conta da diversificação, eu tenho um maior volume de estoques. Estava vendendo pouco lá da linha de produtos, que eu resolvi colocar mais uma linha de produto. É normal que ocorra isso. Você não é estanque. A empresa não é estanque. Ela precisa acompanhar essas mudanças do mercado. Mas voltando à questão aqui. Então, algo não deu certo. Se você tinha um certo volume de estoque, você tinha um estoque de 100 mil reais, por exemplo, e você vendia 200 mil reais por mês, então você girava os teus estoques a cada 15 dias. De repente você subiu o teu nível de estoque para 150 mil e você continua vendendo 200 mil. Então algo deu errado, aumentou só para 210 mil a venda. Então essa relação, estoque dividido pelo faturamento, subiu e algo não deu certo. Então talvez você precise rever alguma mudança que você tenha feito num período de tempo anterior. Algo que foi planejado talvez não tenha ocorrido. E um outro fator, talvez até mais importante do que o estoque, mas os dois juntos se somam, o estoque são os recebíveis, os duplicados a receber, os valores recebíveis. De repente você tinha historicamente um valor de recebíveis lá de 300 mil reais, para uma venda média de 200 mil reais, então você dava um prazo médio de 45 dias para os teus clientes. Tá? Você tinha para receber 1,5 o volume de vendas nos 30 dias. Então, em média, você dava um prazo de 45 dias, 30, 60, por exemplo. Sem entrada, 30, 60, dá um prazo médio de 45 dias. E esse teu duplicados a receber, ele sobe por dois motivos. Quando dando o mesmo prazo, você vende mais. Quando as tuas vendas aumentam, o teu duplicados a receber, os teus recebíveis aumentam
na mesma proporção. E isso é normal, isso é bom. Estou vendendo mais. Tudo que eu quero na vida é vender mais. Mas aí, se você dá um prazo de 45 dias para vender mais, isso vai elevar o teu duplicados a receber e você precisa financiar isso. Se você tiver uma margem boa e estiver financiando esse maior volume de vendas com o teu próprio lucro, ótimo, perfeito. Se você estiver financiando isso com crédito bancário, com desconto desses recebíveis, com juros satisfatórios que você está conseguindo embutir no preço do produto, também ótimo. Mas o ideal era você dar uma olhadinha na outra ponta, né? Junto o prazo que você está obtendo junto aos teus fornecedores. Porque pode ser que você teve uma mudança também ali junto aos teus fornecedores. Ou, vendendo mais, talvez você devesse procurar junto aos teus fornecedores um prazo equivalente ao que você está passando para os teus clientes. Fazer com que o teu fornecedor financie. O ideal é fazer com que o teu fornecedor financie os teus clientes e o teu estoque. As duas coisas. Conseguir um prazo de 60 dias junto ao fornecedor, 90 dias junto ao fornecedor, e oferecer para os clientes um prazo menor. Mas se o dinheiro está sumindo, mesmo vendendo mais, esse dinheiro está indo lá para estoque e está indo lá para duplicados a receber. Agora, se o teu volume de vendas não está subindo e o teu duplicados a receber está subindo, o que está acontecendo? Bom, duas coisas podem estar acontecendo. Os teus clientes podem não estar pagando no prazo combinado, podem estar havendo um atraso no pagamento das contas dos teus clientes, e você tem que ter um esforço de cobrança razoavelmente forte para garantir esta cobrança. Existem vários mecanismos para você fazer isso. Por exemplo, dar desconto de pontualidade. Isso estimula o cliente a pagar em dia. Dar desconto de antecipação. Além do desconto de pontualidade, lá 1% do desconto de pontualidade, dá mais 1% dividido por 30, 0, alguma coisa, por dia de antecipação à data do vencimento. Cobrar os 2% de multa, deixar bem explícito na hora da venda e no documento que você cobra o limite legal, que é de 2% de multa. E deixar explícito também no documento que você cobra juros demora, juro por atraso, numa taxa. Bom é explicitar essa taxa, 6% ao mês, 0,2% ao dia. Desconto de 1% para pagamento de pontualidade, multa de 2% para pagamento em atraso e juro de 0,2%, juros simples, pode ser, de 0,2% ao dia para cada dia de atraso. E desconto de antecipação, mas você também pode ter um desconto de antecipação, caso você pague antes do vencimento. Então, são vários mecanismos que você consegue evitar esse atraso no pagamento. Então, se o teu duplicados a receber está subindo por conta de atraso, você pode estar com um erro básico dessas políticas de concessão de crédito por conta disso. Mas também pode estar acontecendo uma outra coisa, talvez até mais relevante que isso. Em algum momento, por pressão dos vendedores, por pressão dos distribuidores, você tomou a decisão de dar mais prazo para os teus clientes. Em vez de dar um prazo médio de 45 dias, dá um prazo médio de 60 dias. Ah, mas é só 15 dias. São 15 dias do seu faturamento. Se você vende 1 milhão, agora vamos mudar o patamar aqui, uma empresa grande. Se você vende 1 milhão por dia, são 15 milhões a mais de necessidades de capital de giro. Então, foco no capital de giro, das necessidades de capital de giro. Bem simples. Soma os estoques, soma os duplicados a receber e diminua os fornecedores. Bem simples. Essas são as necessidades de capital de giro que você tem. E essas necessidades de capital de giro, preferencialmente, deveriam ser financiadas com capital de giro. Capital próprio ou mesmo capital de terceiros, mas de longo prazo. Então, veja se mudou o padrão entre o que vinha acontecendo e o que está acontecendo. E aí analise. Então, o teu contador tem que te dar alguns relatórios como esses que eu estou falando, que são extremamente simples. O estagiário do contador faz esse relatório e te remete isso num relatório de uma página, que é um relatório que o empresário gosta de ler. Um relatório que ele bate o olho, saiba o que está vendo e vê se houve uma mudança. Então, o empresário não lembra mais quanto que foi um determinado custo mês passado, que dirá
há 18 meses atrás. Mas o contador tem esse histórico. Então, monta um gráfico ali, monta uma tabelinha, destaca em amarelo, em vermelho, aquelas cores, acende a luz amarela, põe uma tarja amarela, põe uma tarja vermelha, chama atenção para esses aspectos. Professor, falando um pouquinho de economia, a gente está há 18 meses, o mundo e o Brasil, e as pessoas estão mergulhadas, né, nas regras impostas pela pandemia, né, considerada a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. E existe, né, ajustes, geralmente para cima, de que o PIB no Brasil, em 2021, vai ser superior a 5%. Existe também uma previsão de que todas as pessoas estarão vacinadas até dezembro. Na opinião do senhor, o pior dessa crise já passou? Todas as pandemias, elas surgem e desaparecem alguns meses depois. Com o coronavírus, de certa forma, não foi diferente. Lá no mês de setembro do ano passado, nós estávamos saindo, vamos dizer assim, da pandemia. Aí veio a variante, vieram as variantes, né? E a variante mais complicada é a tal da variante Delta, né? Que tem um índice de transmissibilidade muito maior do que a anterior, e novas variantes poderão vir. Então, responder essa tua pergunta é um tanto complicado por conta de novas variantes. Porém, ontem eu vi um relatório que nós atingimos 100 milhões de doses aplicadas no Brasil, considerando aí a primeira e a segunda dose. Eu tomei a vacina da Pfizer. E tenho já agendado aqui para o mês de setembro a segunda dose da vacina. Mas eu vi ontem também que o Ministério da Saúde está analisando a possibilidade de fazer a segunda dose 21 dias depois. Eu fiquei pensando, será que eu vou poder ir antes me vacinar ou são os que vão tomar a dose agora 21 dias depois? Enfim, vai alterar o meu cronograma? Bom, o que eu quero dizer com isso? A vacinação, ela, ao contrário do que as pessoas pensam, ela protege individualmente, mas não é a garantia de proteção total individualmente. É coletivamente. Coletivamente, nós diminuímos a nossa necessidade de internação hospitalar e internação hospitalar grave, e esse é o grande objetivo de qualquer vacinação, de qualquer campanha de vacinação. Então, eu diria o seguinte: sim, nós vamos vacinar toda a população, que tem vários médicos dizendo que tem que tomar cuidado aí com vacinação para pessoas muito jovens, né? Mas a ideia é vacinar toda a população acima de 18 anos de idade até o final do ano. E eu acho que a gente vai atingir isso. E isso, sim, deve nos colocar numa situação de retomada que seja gradual às atividades. Eu vi alguns relatórios do setor, um dos setores mais atingidos, que é o setor de turismo e entretenimento, né? Estão retomando as passagens aéreas, as hospedagens em hotel, etc. O crescimento de 5%, eu já vi um relatório de consultorias financeiras altamente confiáveis, considerando um cenário com 6% de crescimento, talvez não dê isso. O Banco Central sempre é mais cauteloso, né? Trabalha aí com 5,2%, 5,3% de crescimento real do PIB. Mas se chegar em 6%, a inflação também deve chegar em 6%, nós vamos conseguir uma coisa inimaginável há alguns meses atrás, que é estabilizar. Nós pulamos com a pandemia, nós pulamos aí uma relação dívida sobre PIB, que estava lá na faixa dos 78%, nós pulamos para 90% por conta de ter gasto praticamente 8% do PIB no enfrentamento direto da pandemia, e mais a queda de arrecadação. Então, o nosso nível de endividamento sobre o PIB, que é uma variável chave observada pelos investidores, principalmente os investidores internacionais, nós saímos de uma relação de 78% para 90%, então já tinha gente estimando 100%, e 110%, e 130% para 2021.
2030 e coisa do gênero. E aí o Brasil conseguiu fazer uma coisa, nós falamos isso na outra entrevista, lá no ano passado. O Brasil conseguiu fazer uma coisa interessante, que foi colocar o orçamento relacionado à pandemia como um orçamento de guerra. O que é um orçamento de guerra? É um orçamento específico. Porque se você simplesmente deixa dinheiro para os estados e municípios e a própria União, a possibilidade de gastar mais, pelas pressões você pode transformar isso em aumento de salário e outras despesas que, passada a pandemia, elas se tornassem recorrentes. E a ideia não é essa. Então, nós conseguimos deixar, embora tenha auxílio emergencial esse ano também, em patamares menores, aumento do Bolsa Família, mas está absolutamente sob controle. Então, o crescimento de 6% do PIB é fundamental. E aí, vou pôr mais 6% de inflação, que é ruim, inflação, mas para o governo é bom. Acontece duas coisas com o aumento da inflação. Aumenta a base de arrecadação, porque os preços ficam mais altos, e os nossos tributos são todos ad valorem, são relacionados ao valor, CMS, PIS, COFINS, são relacionados ao valor, IPI. Então, aumenta a arrecadação e ajuda o governo a equilibrar suas contas. Nós estamos com uma receita tributária arrecadada de janeiro a julho desse ano. Eu vi uma entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, essa semana, de uma receita arrecadada de 200 bilhões acima do que era previsto. Então, essa maior arrecadação, a lei do teto dos gastos, que impede um aumento das despesas, o crescimento do PIB e a inflação, vai fazer com que esta relação dívida sobre o PIB, que o pessoal estava estimando que esse ano ia para 100% do PIB, fique nos 90%, e eu até vou arriscar que baixe para 88%, 87%. E aí quem olha lá de fora não consegue entender como foi que o Brasil conseguiu fazer isso. E aí a resposta está: orçamento de guerra, deixar concentrados os gastos com a pandemia lá no ano 2020, não trazer esses gastos. Claro, tem que investir mais na criação de leitos hospitalares, investir mais no setor de saúde para a criação de mais leitos de UTI, estar preparado para uma eventual terceira onda, uma nova variante, etc. Mas fazer isso absolutamente sob controle. Eu acho que a estrutura que nós temos do SUS, que tem 30 anos aí, 40 anos criados, essa estrutura de suporte à saúde e à vacinação, ela foi fundamental, ela é fundamental para transformar isso em mecanismos rápidos de atendimento. Ao contrário de outros países que não têm uma estrutura como nós temos do SUS. Então, o SUS foi fundamental. Eu acho que nós poderíamos ter evitado grande parte dos problemas se nós tivéssemos todas as doenças, a regra é atendimento precoce. E aí, inexplicavelmente, se demonizou o tratamento precoce. Se nós tivéssemos tido atenção no tratamento precoce e dado liberdade que absolutamente os médicos precisam, devem ter liberdade na sua condução do seu tratamento junto com o seu paciente, infelizmente a mídia fez um grande desserviço à nação brasileira por conta disso. Então eu espero que isso não ocorra mais, eu espero que os profissionais da área sejam respeitados e possam fazer o seu atendimento junto com o seu paciente conforme melhor couber em cada situação. Mas por que fizeram isso? Fizeram isso porque os leitos de UTI do setor público sempre estiveram 100%. Eu fui diretor de hospital. Sempre os leitos de UTI do SUS sempre estiveram 100% ocupados. Aí, de repente, de uma hora para outra, a demanda aumenta substancialmente. Aí começou aquela história, não fique em casa, só procura. Está errado, né? Mas o medo era qual? O medo era entupir os hospitais e morrer gente por falta de leito, e aí achar um culpado, o prefeito, o secretário de saúde, o governador, o presidente, enfim. Então, por conta disso é que se fez essa grande besteira.
E outra, a não procura de hospitais, a não procura do tratamento médico em outras N doenças, que são recorrentes, podem nos levar a problemas, estão nos levando a problemas que não deveriam estar acontecendo. Então foi muito mal conduzido isso no coletivo, e eu acho que a imprensa tem que tomar alguns cuidados, né? Tem alguns médicos que falam, não, então tá, procure atendimento com seu jornalista, né? Então, cuidado com isso. Eu espero que isso, de fato, o pior já tenha passado. Mas eu queria falar um pouquinho do crescimento. O crescimento de 2021 vai ser lindo e maravilhoso, a ritmo de China recente. Mas 2021 está garantido. 2022 também, você pega o ritmo, né? O juro de 2% ao ano da Selic, que nós tivemos, agora está 4,25%, mas o juro baixo a patamares de 2% a 5%, a 6% ao ano, nós nunca tivemos no país. Juros nominais, né? Juro real zero, juro real negativo, inflação de 6%, juro de 4,25% é juro real negativo. Esse patamar de juros, eu acho que eu falava na outra live, professor, precisa 6 meses, tem um gap aí, tem um intervalo de 6 meses para esse juro baixo começar a dar um efeito positivo. Tanto quando você sobe o juro, quando você derruba o juro. Inclusive, quando você derruba o juro, é mais lento ainda do que quando você sobe o juro. Quando você sobe o juro, você quer controlar a inflação, então os investimentos diminuem, né? E aí diminui a demanda e você consegue controlar a inflação. Quando você baixa o juro, demora um tempo até maior, 1 ano, para que os tomadores de crédito e para investimento, de fato, tomem essa decisão. Então, 2020 está garantido o crescimento, 2021 também, salvo algum outro desastre. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa é que nós temos que manter este ritmo por 10 anos, pelo menos. E manter esse ritmo por 10 anos significa resolver o problema, nosso grande problema, que é a questão dos desempregados. Nós precisamos gerar 10 milhões de empregos, então nós precisamos manter esse ritmo por 4, 6, 8 anos, 10 anos. E nós temos uma direção que foi tomada a partir da eleição de 2018, nós temos uma direção política. E a direção política é voltada para privatizações e concessões. O setor público não tem mais dinheiro. Veja a relação dívida-PIB que nós acabamos de falar. Não se pode pensar em investimentos para a criação de empregos no setor público. É o setor privado que vai ter que fazer isso. Professor, o senhor abordou assuntos aqui que daria uma análise de um dia, né? São questões extremamente amplas e profundas, e se percebe uma polarização no mundo inteiro, principalmente naqueles países com viés mais esquerdista, né? Infelizmente, essa questão da pandemia veio e politizou todo o processo, nós sentimos isso com bastante força aqui no Brasil também, e o resultado seria muito melhor se todos estivessem puxando na mesma direção, né, professor? Infelizmente, forças opostas estão atuando, né? Mas o que eu quero pedir é o seguinte, tem algumas questões que são muito importantes. Por exemplo, se o senhor ainda acredita na possibilidade das reformas que os empresários há tanto tempo buscam e pedem, e se o fator eleições em 2022 pode, de alguma forma, atrapalhar esse processo que começa tão bem agora em 2021, de crescimento de PIB de até 6%, frustrando, de alguma maneira, né, essa necessidade de 10 anos de expansão. Falemos primeiro das reformas. As reformas são fundamentais. São fundamentais. E eu gostaria de voltar um pouquinho. O Temer já vem fazendo, o Temer já fez a reforma trabalhista, por exemplo. Esta facilidade que nós estamos tendo na geração de empregos, mesmo no momento de pandemia ou pós-pandemia, se deve, em grande parte, à reforma trabalhista que foi feita ainda no governo Temer. Eu gosto sempre de comparar o modelo americano com o modelo europeu, de uma forma geral, o francês, de uma forma especial. O que nós temos? Um modelo extremamente aberto nos Estados Unidos e uma situação extremamente
fechada no mercado europeu ou na França, como uma especificação, né? Então, quando você tem um momento de crise, o americano admite com rapidez. Mas quando há uma retomada, ele contrata com a mesma rapidez. Os europeus, eles demoram para admitir, até porque está cheio de regras evitando as demissões, mas também quando melhora, eles demoram para contratar. Usam todos os mecanismos possíveis e imagináveis antes de contratar. E o americano não, ele faz isso com rapidez. Eu sempre uso com os meus alunos uma seguinte figura de linguagem. Você não quer quer preservar o ar que está numa sala? Feche todas as janelas, fique num ambiente como nós estamos nesse ambiente aqui da gravação. Feche tudo. E aí eu lhe garanto, o ar não sai, que é o que faz o europeu, né? Os países europeus. Mas também não entra. O americano não, ele deixa as janelas abertas, a porta aberta, o ar sai, mas também entra. Então, a flexibilidade é fundamental no mercado de trabalho, principalmente no mundo moderno, com evolução tecnológica muito rápida, você precisa ter flexibilidade, e a reforma trabalhista feita pelo Temer deu esta flexibilidade. Então, nós começamos ali. Na sequência, nós fizemos a reforma de vida ou morte. Qual era a reforma de vida ou morte? A reforma da Previdência. Quando o Bolsonaro estava no processo eleitoral de 2018, um dos receios que eu tinha, tanto que a minha primeira opção de candidatura foi Álvaro Dias, porque eu entendia, depois ele derreteu nas pesquisas, né? Mas eu achava que o Álvaro Dias tinha mais condições de fazer uma articulação de uma base política no Congresso. Bom, não foi isso que aconteceu, mas uma das preocupações que eu tinha era com a questão da base política. E o Bolsonaro conseguiu fazer a reforma da Previdência no primeiro ano de governo dele. Uma reforma que vinha se arrastando e que, sem ela, nós sucumbiríamos, sob o ponto de vista da sustentabilidade da dívida pública interna, nós sucumbiríamos. Os investidores nacionais e internacionais não iam fazer investimentos no Brasil, e ela foi fundamental. A ponto do Paraná, a Previdência parece que está com superávit de caixa, né? Que era uma previsão difícil, né? Por conta dessa protelação das aposentadorias por conta da fatalidade, principalmente. Então, a reforma fundamental foi feita, que é a reforma da Previdência, e depois vieram algumas outras que passam despercebidas. Uma delas é a Lei da Liberdade Econômica, a simplificação do processo, que algumas prefeituras ainda resistem, mas prefeitos, se alguém estiver assistindo aí, leiam a Lei da Liberdade Econômica e verifiquem com seu secretariado para fazer tudo aquilo que está ali. Não fiquem complicando a vida de quem quer empreender, porque quem quer empreender, ele gera seu próprio emprego, é um desempregado a menos quando alguém abre uma MEI, quando alguém abre a sua própria empresa. E às vezes até, em alguns setores, por mais simples que seja, contratando 2, 3, 4 ou 5 funcionários. Então, essa foi uma reforma também importante. E agora nós temos a discussão toda se dá na reforma administrativa, que ela é importante para o futuro, um prazo mais médio e longo prazo, e está sendo preservado, tomaram-se cuidado de preservar os atuais servidores públicos. E a reforma tributária. A reforma tributária é um capítulo à parte, foi fatiada. O presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados, o Lira, ele disse que um boi a gente come aos bifes, por partes, né? A teoria do Jack aí de novo, né? E foi dividida em 2 partes. A primeira está lá, não foi votada ainda, que é uma emenda constitucional, que trabalha com a questão dos impostos sobre o valor agregado, fundamental pela simplificação. São mais de 100 parafernálias de leis e decretos tributários que vão ser amplamente reduzidos para ficar fácil de entender, e eu espero, de fato, que seja aprovado. Há uma promessa de que seja aprovado ainda este ano. E agora a segunda parte, voltada à questão do imposto de renda. Voltada à questão do imposto de renda, tanto pessoas jurídicas quanto... Eu li o relatório, está muito bom o relatório, eu espero que passe.
da simplificação do imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. E uma coisa importante, só para finalizar esse assunto. Há uma promessa do governo de que a reforma seja neutra. O que é uma reforma neutra? Uma reforma neutra é uma reforma que não foi feita, uma reforma que todas as outras foram feitas, Fernando Henrique e companhia, todas as outras reformas tributárias, mini reformas tributárias, ajustes, sempre foram feitos para elevar a carga tributária. Essa vez não. A ideia é fazer uma reforma que não eleve a carga tributária e, se possível, reduza essa carga tributária. Já houve uma redução nos últimos 2 anos do patamar de 33%, 34% do PIB para na faixa de 31%, 32% do PIB. Naturalmente, ocorreu essa redução por desonerações, etc. Ocorreu isso. Mas isso não significa que determinado indivíduo, determinada empresa, não vai ter uma elevação. Por exemplo, os que eles querem extinguir a distribuição de juros sobre capital próprio, as empresas poderem distribuir juros para os seus acionistas sem que o acionista pague imposto de renda. E essa é uma jabuticaba brasileira, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Foi criado lá no final do tempo da inflação, lá, com o objetivo de reduzir o superendividamento das empresas, para estimular a manutenção do recurso dentro da empresa. Não faz muito sentido isso. Isso é difícil até de alguém lá de fora entender. Então, esse pessoal, que hoje tem esse mecanismo, vai ser estimulado a deixar o dinheiro dentro da empresa, para investir, para gerar. Então, alguns vão ter elevação de carga tributária, outros vão ter redução, ou outros vão manter o mesmo patamar. Mas a simplificação do sistema é fundamental. Então, quem tá tendo elevação vai chiar, e vai para a mídia, vai para a imprensa, e dá a impressão de que está havendo uma elevação de tributos nos fundos imobiliários, na distribuição de juros sobre capital próprio, não sei o quê. Não. Na média, não vai haver, e é isso que importa, na média, não vai, a reforma é neutra. É neutra. E tem o grande condão de fazer a grande simplificação tributária. Eu espero que ela seja, de fato, aprovada. Eu acredito que o nosso Congresso, depois que saiu lá o Rodrigo Maia, que era um engavetador dos processos e negociatas de manutenção de poder político, dele mesmo e do seu grupo, com o novo presidente do Senado, com o novo presidente da Câmara, eles estão conduzindo isso com muita propriedade. E eu acredito que 2021, se nós conseguirmos fazer a reforma tributária, as duas, né, já está fatiada, e a reforma administrativa, está de bom tamanho. Se nós olharmos o governo Bolsonaro daqui a 15 anos, olharmos para trás do governo Bolsonaro, seja ele de um mandato só de 4 anos ou de 2 mandatos de 8 anos, nós vamos ver os grandes avanços que ocorreram em termos de busca da estabilidade econômica, de poder falar de privatização e concessão sem vergonha, porque lá no final do governo Fernando Henrique, se você falasse que você era a favor de uma concessão, a favor de uma privatização, jogavam pedra em você. E hoje está claro e patente para todo mundo que o endividamento público tem que ser estancado, não dá mais. Então nós temos sim que privatizar, temos sim que fazer os investimentos necessários para o crescimento econômico do país em infraestrutura com concessões. Professor, só para encerrar, que o nosso tempo praticamente acabou, e o fator eleições em 2022? A polarização, ela sempre existiu. A disputa eleitoral, num processo democrático, sempre existiu e é salutar que ocorra. Obviamente, é inconcebível nós irmos para um processo eleitoral sem confiabilidade nas urnas. Então, urnas auditáveis, dizer que uma urna é segura porque ela não é auditável é um escárnio. Isso vindo de ministros do Supremo Tribunal Federal, por favor. Ninguém é idiota. Então, tem que ter segurança no voto. Elegendo o Bolsonaro ou elegendo o outro. O processo democrático precisa ser preservado. Mas tem que haver confiabilidade no voto. Polarização vai haver.
não há dúvida. Agora, processo de polarização, e eu espero que a justiça também não seja parcial nesse processo. Falávamos antes de iniciar a entrevista sobre a queima da estátua lá do Borba Gato, né? O que é isso? Hoje é a estátua, amanhã é a igreja, depois da manhã é a escola, no outro dia vai ser a sua residência. O que é isso? O que é isso? Vamos tratar isso como algo normal? Isso não é normal, isso não é admissível. E o organismo estatal tem que fazer cumprir a lei. Quer fazer manifestação? Ótimo, maravilha. Faça a sua manifestação, bandeira, grito, faixa. Mas respeito à propriedade alheia e respeito à propriedade pública. Então, lei tem que ser cumprida. Tem que parar com esse negócio no Brasil de ter lei e não ser cumprida porque, coitadinho. Coitadinho o quê? Quem está por trás disso? Quem financia isso? Qual o objetivo? Então, polarização sim, mas com respeito às leis e com eleições com urnas confiáveis. Isso é fundamental. E aí ganha quem ganha, o processo continua e bola para frente. Eu espero, de fato, que... Olha, deixa eu voltar lá atrás quando Lula foi eleito. Lula foi eleito e manteve a política macroeconômica do Fernando Henrique. Por quê? Porque não havia outra coisa a ser feita. Isso era o racional, isso era o ideal. O primeiro mandato do governo Lula foi uma continuidade dos 8 anos do Fernando Henrique, que havia sido uma continuidade dos 4 anos do Collor e do Itamar. Então já tinha 12 anos de uma linha macroeconômica que foi mantida nos 4 anos seguintes do governo Lula. Então foram 16 anos de uma mesma linha macroeconômica. Então agora em 2023, venha quem vier, se mantiver essa... Banco Central Independente é outra reforma que nós não falamos, mas que é fundamental nessa linha do câmbio flutuante, Banco Central Independente, estabilidade nas contas externas, câmbio competitivo, respeito à questão, a política comercial racional, né? Não uma Argentina que fica taxando exportação, proibindo exportação de carnes, em algo que eles eram competitivos, vão perder mercado, nunca mais vão recuperar. Vai demorar décadas para recuperar as besteiras que o governo argentino está fazendo. Agora, nós não precisamos correr esse risco, né? A gente pode dar continuidade com o atual governo. Ou se houver mudança, que seja uma mudança de grupo político, mas mantendo a linha econômica, os pilares macroeconômicos. Isso é fundamental. Mais fundamental até do que o nome, quem vai estar à frente do processo. Professor Edson Luiz Laisman, pós-doutor em administração, obrigado. Quero fazer um agradecimento também ao João Almeida, que ficou com a gente na técnica, e dizer que você encontra todos os conteúdos do ASIC Entrevista nos canais de mídias sociais da ASIC Cascavel, no Facebook e no YouTube. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.